Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Glauber Cariena, eu sou ortodontista, trabalho com os brackets autoligados e nós estamos dando início a uma série de vídeos e esses vídeos para dar pequenas informações, pequenas horas de aula e você possa somar na sua formação com os novos brackets. Essa primeira série de 10 vídeos serão sobre os 11 passos iniciais que você tem que ter para ter um bom controle sobre a ortodontia autoligada passiva. Evidentemente que você teria que ter um conceito muito amplo daquilo que vai ser programado. Por isso que nesse pequeno vídeo será uma introdução daquilo que você vai encontrar nos próximos vídeos. Hoje, principalmente, eu vou fazer dentro desta linha a grande diferença que há quando você começa um tratamento com ortodontia autoligada ou quando você ainda está dentro dos conceitos da ortodontia convencional. Os 11 primeiros passos, então, para que você potencialize o sistema, para que você tenha sucesso na sua mecânica, seria basicamente respeitar o princípio biológico. E esse princípio biológico, ele está dentro de outros conceitos. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre quebra de paradigma. Por quê? Quando nós chegarmos aos finais dos 11 passos, você vai ver que muito daquilo que você aprendeu na sua formação, e claro, uma formação ortodoxa, uma formação muito séria, assim como a minha foi, você vai ter que quebrar algumas ideias. Por isso que eu faço um convite para você. Vamos desligar o chip antigo, vamos ligar um novo chip e dentro desse novo chip, novas informações. A quebra de paradigma, ela existe principalmente porque o conceito biomecânico mudou. Eu diria até que a nova ortodontia merece outros conceitos, ou quem sabe, uma nova literatura. Eu acredito muito nisso. Quando eu observo hoje o que eu faço na minha ortodontia atual, eu vejo que eu trabalho com 3 pilares e qualquer ortodontia, para nós, dentro do conceito linha, que é o nosso bracket, ele está enraizado em 3 pilares. Ótimo. Primeiro pilar, como colar os brackets. Observe que nesta foto, os brackets anteriores estão de ponta cabeça. Em alguns casos não serão assim. Então, como colar brackets? É o primeiro pilar. Segundo pilar, de que maneira será a sequência de arcos? Então, nós temos, na nossa filosofia, várias sequências de arcos para determinado tipo de maloclusão. O mais interessante é que é uma sequência muito simples e fácil, onde da mordida aberta para a mordida profunda, da mordida profunda para o apinhamento, para casos de extração, o que muda é apenas um arco. Os demais são iguais, são idênticos. O terceiro e último pilar é o passo a passo. Como eu vou fazer o passo a passo? Nesta foto mostra que na primeira consulta eu colei o arco superior e inferior, eu usei um arco 12, além de trabalhar com um sistema de controle de elásticos, tanto verticais como transversais. Observe que isso não era possível na ortodontia convencional. Existiam raízes que impediam esse tipo de mecânica, logo de imediato. Por quê? Porque existia muita reação. Atualmente, a nossa nova ortodontia, ela conta com outros tantos e outros passos. E é sobre isso que nós vamos falar. De que maneira os 4, 5 primeiros meses da ortodontia autoligada faz com que você ganhe até 1 ano e meio de tratamento. É isso que eu estou falando. São 18 meses realizado em 4, 5 meses. E para isso, alguns passos são necessários. Bom, antes de mais nada, eu queria deixar bem claro para vocês. Existem conceitos dentro desta foto e existe conceito dentro desta foto. São maloclusões muito semelhantes. Observe que aqui eu trabalho com uma dinâmica e essa dinâmica tem um porquê. Olha só. Acompanhe comigo aqui. Por que nós colocamos uma mola? Se eu for para a ortodontia convencional, essa mola serve para criar espaços e esse canino desça para o plano oclusal. Mas observe que algumas reações são encontradas. Uma mola leva uma distalização dos pré-molares e uma mesialização da região anterior. Também essa mola leva uma pró-inclinação desses dentes com um efeito possível de abertura de mordida. E essa abertura de mordida será potencializada se você buscar o dente ectópico, o canino ectópico. Então, da mesma maneira, no arco inferior, em grandes apinhamentos, eu teria que usar molas que resultariam em reações idênticas, ou seja, pró-inclinação e possivelmente abertura da mordida. Naturalmente, qual é o nosso medo aqui? É que as mecânicas abram mordida. E qual era a sugestão, uma das, na literatura? Que você extraísse
4 pré-molares. Assim você resolveria a questão do apinhamento colocando esses dentes mais distal, né? Criando muitas vezes faces birretrusas. A ortodontia atual ela é voltada para a face. A nossa ortodontia ela é voltada para aquilo que nós podemos acrescentar, mas nunca tirar do nosso cliente. Então, dessa maneira, os medos que eu tenho aqui de pró-inclinação, ele se soma a 3 momentos de força. Primeiro momento de força, quando você usa uma mola. Segundo momento de força, quando você passa o arco em apinhamentos. E o último momento de força é quando você busca um ponto de apoio mais alto, e esse ponto de apoio mais alto, acima do fulcro, levaria os incisivos a grandes pró-inclinações. Observe como tudo mudou aqui. Aqui nessa nova mecânica nós trabalhamos com controles verticais, elástico de classe 2, e esse tipo de mecânica, diferentemente dessa, ela levaria a um conceito que aqui é equivocado. Por exemplo, eu vou buscar esse canino e, claro, eu vou ter intrusão dos dentes vizinhos. Isso não acontece na ortodontia autoligada passiva. Por que isso não acontece? Eu vou explicar. Outra questão, eu estaria lutando contra grandes pró-inclinações. Nesses casos, isso não acontece. Mas por que não acontece? É isso que os nossos pequenos vídeos aulas mostrarão para você. Mas, claro, qual é o nosso fundamento? Que eu estou trabalhando atualmente com o conceito de custo, tempo, benefício. Quantas consultas você tem? Qual o tempo que você tem para tratar o seu cliente? A nossa realidade do cliente de hoje não permite mais que você fique 3 anos com uma ortodontia. Ele busca tratamento mais dinâmicos e é isso que nós estamos propondo. Vamos dar uma olhada, então, naquilo que se propõe. Ótimo! Como proceder de maneira segura. E nos primeiros meses, eu queria que você usasse e abusasse do conceito austenítico e martensítico dos fios. Rapidamente, é um assunto um pouco técnico, mas rapidamente eu vou explicar isso para vocês. Aqui está a forma original do arco. No primeiro momento de tensão, momento 2, estresse induz ponto de transição da fase austenítica, que é a memória, para a fase martensítica. Ótimo, quando você cria uma força, que neste caso 300 gramas de força, esse arco levou a uma tensão, portanto, a fase plástica dele. Ora, que arco levaria ou precisaria de 300 gramas de força para criar a sua fase plástica? Vamos imaginar aqui, arco 16. Observe que se eu usar um arco 16 de nitinol, um arco 16 de Coparnitai, eu posso chegar a 300 gramas de força. É muita força durante o nivelamento e alinhamento. Eu não posso deixar de dizer para vocês alguns conceitos antigos. Bert Melsen diz que você precisa, como força ideal na ortodontia, trabalhar com 250 gramas de força. E um fio inicial de nivelamento pode gerar 300 gramas de força. É claro que dessa maneira você terá grandes protrusões, grandes reações adversas, e nós queremos evitar isso. E como nós trabalhamos então? Observe que quando você fecha uma tampa ou coloca um elastique, no final da fase austenítica, você tem um platô de volta, e esse platô de volta, a fase 5 aqui, que é o movimento de força consistente, que é o descarregamento da força do platô, você teria então a reação adversa. Imagine o seguinte, que você está com um arco que fez uma força muito grande para chegar na sua tensão plástica, 300 gramas, e para que ele volte a zero, ele vai ter que descarregar essa força. Portanto, a ação e reação são altas, 300 gramas para ação, 300 gramas para reação. Como óbvio, os efeitos deletéricos irão acontecer na sua mecânica. E lá na ortodontia convencional, eu precisava extrair dente, eu precisava fazer strip, desgastes, uso de barras palatinas, arcos linguais, enfim, eu teria que ter muito controle antero, posterior e vertical para evitar. E por isso, então, que as exodontias eram sugeridas. Bom, observe então que eu estou trabalhando com arco 16 com 300 gramas de força, e é isso que nesse momento importa. Nós nunca usamos na nossa ortodontia autoligada com linha arco 16. Nunca. Por quê? Porque a força do lábio, os trabalhos mostram, gera em torno de 50 gramas de força. Eu não vou trabalhar com um arco que me gera 300 gramas de força. Portanto, qual o arco sugerido por nós? Um arco 12 e um arco 14. Por que o arco 12 e o arco 14? Aqui eu tenho um pequeno gráfico do arco 16, de 2 marcas diferentes, gerando até 200 gramas de força. E olha como esse platô, ele é um pouco mais paralelo do que esse, que desce de forma mais íngreme. E aqui ele está um pouco mais paralelo. Por que isso acontece? Pelas propriedades do cobre. O cobre estabiliza o platô. Ou seja, é muito melhor que um arco vá e volte
com a mesma inclinação de platôs. Isso significa que é um efeito controlado. Mas lembra, eu acabei de dizer para vocês que a força do lábio gera aproximadamente 45, 50 gramas de força. Se você usa uma força que gera 200, 300, como óbvio, os incisivos vão à frente. E você não quer isso. Qual que é a nossa sugestão? Que você trabalhe com arcos 12, por exemplo, que trabalha no máximo, olha aqui, ó, aqui nós temos 50 gramas, ele está aproximadamente com 35 gramas, muito abaixo da força do lábio. Portanto, todos os nossos casos nós trabalhamos com arco 12 e arco 14. E onde estaria o arco 14? Estaria por volta de 50 gramas aproximadamente. E os trabalhos que nós mostramos no capítulo 1 do nosso livro, os trabalhos que um grande profissional da ortodontia mundial chamado Hisham Badawi mostra no American Journal, é de que as forças de reação e ação estão associadas ao nível de força que o arco dá. Então, por isso que o arco 14 e o 12 são relacionados. Ok. Dito isso, eu posso avançar na próxima questão. Aqui, eu tenho um guia de procedimentos, principalmente para as duas consultas iniciais, respeitando a fase austenítica e martensítica. Ora, toda vez que eu vou trabalhar com um arco, que eu vou trabalhar introduzindo um arco no sistema de trabalho, eu tenho que imaginar dentro desta linha que grandes ou pequenos apiamentos terão ações independentes. Eu vou explicar nos próximos vídeos para vocês. Mas aqui eu queria me ater a 2 pontos. Primeiro, toda vez que um canino ectópico está presente, eu tenho um pré-molar aqui, e aqui tenho o lateral, e o arco fizer um S, e esse S significa que nós temos aqui um tipo de atrito muito forte chamado knotting. Toda vez que o knotting está presente, ou a possibilidade de knotting estar presente, você tem que trabalhar com um arco com uma mínima reação. E qual é esse arco? Arco 12. Então, toda vez que você tem formação de S, é a forma mais simples de eu explicar isso para vocês. Toda vez que você tiver a formação de um S, você tem que começar com arco .012. E toda vez que você tem ausência do S, você começa com 0,14. Ou seja, situações ímpares, onde o S está formado, onde problemas periodontais presentes, você vai sempre colocar um arco 12 inicial. Este talvez seja o maior ensinamento do vídeo de hoje. Então, passos iniciais para que você possa ter total controle da sua mecânica. Primeiro, decida antes, planeje. Nós vamos ter nos próximos vídeos como fazer isso. Segundo, colagem em todos os dentes. Esse é um conceito que o Graeber nos ensinou. Como e por que colar todos os dentes, como é que é a nossa ação, o porquê que nós fazemos isso. Vai ter um vídeo específico para você já nas próximas semanas, só para você poder acompanhar essa realidade. Terceiro, biturbos. Onde e como. Eu tenho um protocolo para biturbo. Em alguns casos eu coloco na região de canino, outros na região dos molares superiores, outros na região de incisivo inferiores, outros na região de molares inferiores. Ah, tem também algumas reações que eu não gosto. Por exemplo, eu evito colocar o biturbo em alguns pontos. Bom, não vou dizer isso agora. Nós temos outros vídeos, você vai nos acompanhar no nosso canal dos irmãos Cariena e você vai entender o porquê que eu coloco o biturbo em alguns lugares e em outros não. Só vou dar aqui uma dica. Eu não coloco ou evito colocar biturbo ou plano de levante nos incisivos centrais superiores. Vocês vão entender o porquê. E aqui, quarto item, controle da ancoragem vertical. Super necessário. Antigamente nós tínhamos uma ancoragem. Eu colocava o meu aparelho ortodôntico, eu pensava numa barra, no microparafuso, num extra-oral, quer dizer, olha seja, quanto tempo que eu sou ortodontista, até extra-oral eu já usei. Então vamos lá, hoje eu não trabalho mais com essa visão, antero-posterior para mim, praticamente acabou, eu penso no vertical. Quinto item, uso inteligente de molas, né? Não gosto de usar molas, odeio usar molas, mas em algumas situações eu uso molas abertas e até molas fechadas. Nós vamos ter de que maneira isso é feito, por que eu uso isso, e eu vou poder compartilhar isso com vocês. Sexto item, mecânicas precoces. A nova ortodontia precisa, exige, ela cobra que você utilize mecânicas precoces. Sétimo item, stops. De que maneira e como usar os stops? Nós temos algumas regras para stop, é verdade, e eu vou poder falar isso num pequeno vídeo para vocês. Oitavo item,
arcos leves nas primeiras 4 consultas. Os arcos leves na primeira 4 consultas respeita basicamente a história de trabalhar com arco 12, um arco 14 e nunca trabalhar com arco 16. Ou seja, estou falando de você poder, dentro deste conceito, respeitar a fase austenítica para a fase martensítica. Nós vamos trabalhar bem essa ideia. Por exemplo, qual é o nível de força que um canino recebe? Qual é o nível de força que não só o canino, mas o lateral recebe? Quando um canino está ectópico, gente, ele recebe uma força. Eu vou dar uma dica. Aparelhos convencionais, 200 gramas de força. Aparelhos autoligados passivos, por volta de 12 a 24 gramas de força. Como é que eu sei disso? Vários trabalhos mostram e eu vou mostrar isso no momento certo. Mas tudo bem, eu estou falando que no canino eu tenho uma força de 200 gramas no convencional. E aí, qual é a força no incisivo central superior? Nós temos trabalhos que mostram isso. Estou falando de aproximadamente 110 gramas, 80 gramas, 90 gramas. E o incisivo lateral, outras tantas gramas. Quer dizer, os incisivos sofrem demais nessa mecânica convencional. Então, preste muita atenção nos arcos leves. Nono item que eu tomo muito cuidado é fazer detalhes nas primeiras 3 consultas. Eu uso muito detalhe de acabamento, né? Eu costumo dizer que meus tratamentos hoje, por volta de 8 a 11 consultas, a maioria. E eu costumo dizer que eu tenho muito pouco tempo de trabalho com o meu cliente, tempo de cadeira dele. Mas também eu costumo dizer que cada vez que ele vem eu fico mais tempo com ele, né? A minha consulta anteriormente com os aparelhos convencionais, muitas vezes era 15, 20 minutos. Hoje, às vezes, eu fico 40 minutos. Por quê? Porque eu presto muita atenção nisso, né? Isso é fundamental para que você possa terminar antes. 10º item, você usar os acessórios microparafuso ortodôntico. Você tem que imaginar que o seu cliente, ele já é um cliente diferente, ele já não é mais aquele cliente que tem uma hierarquia dentro dele. Ou seja, ele vai dizer para você que não quer usar um elástico, ele vai dizer para você que ele quer tirar o aparelho logo, e muitas vezes ele não colabora para que isso aconteça. Então, o que eu faço como sugestão? Nós desenvolvemos isso, o nosso livro fala disso, de você ter na manga plano A e plano B. Você tem mecânicas elástico-dependente e mecânicas não elástico-dependente, onde nós usamos dos microparafusos ortodônticos, né? Esse é um ponto crucial, dominar a mecânica com microparafuso ortodôntico. E por último, né, finalizando aí o nosso vídeo de hoje, o 11º item é o meu eu, ou seja, você está pronto para isso? Você está pronto para mudar, sair da zona de conforto? Porque, naturalmente, você já teve sucesso na sua vida até hoje. E por que mudar? Por que mudar aquilo que já te traz sucesso e paz, aquilo que já te traz dinheiro? Eu posso entender, gente, que o primeiro ponto para que essa mudança ocorra é que o mercado exige. Entendo eu que os breques autoligados serão, claro, no futuro, a grande maioria, e hoje em dia o próprio cliente vai atrás desta realidade. Ele chega procurando. Muitos cursos que eu vou pelo Brasil afora e até na Europa, eu falo, por que vocês estão aqui procurando esse curso? E não é raro alguém me dizer, o meu paciente perguntou se eu trabalho com os novos brackets. Então, o meu eu é super importante para que você possa, dentro desta linha, mudar juntamente com a proposta. Se alguém me fala quais são, de fato, a grande desvantagem, já que eu falo tantas vantagens, qual é a grande desvantagem que eu tenho dentro desta linha com os novos brackets? Eu explico. A grande desvantagem é você estar dentro de uma curva de aprendizado. A grande desvantagem é você sair da zona de conforto, porque o resto você só vai ter vantagem. Gerência, financeiro, enfim. É isso, gente. Por hoje, eu paro por aqui, mas eu quero convidá-los a assinar o nosso canal. Assine e participe, claro, do novo projeto, dessa nova linha de pensamento que nós da escola, os irmãos carienos se unindo, levando mais informação. Nós teremos muitas dicas, nós teremos próximos vídeos, enfim, nós teremos muitas situações onde você é participante e você vai compartilhar isso com a gente, por via WhatsApp, por vídeos, enfim. Muito obrigado pela sua atenção de hoje. Eu espero você no próximo vídeo. Procura a nossa página aqui embaixo, curta, vá para o nosso site, vá para o nosso canal do YouTube, vá para o Facebook, para o Instagram, vai ter lá Glauber Cariena, Caio Cariena, e agora a gente tem um espaço especial para isso, onde nós nos unimos
com os irmãos Cariena, levando mais informação, compartilhando com nossos amigos. Muito obrigado, até a próxima. Grande abraço.